Pessoal, outro critério de segmentação muito forte, também trabalhado, e ele tem uma linguagem própria para se trabalhar algumas estratégias, é o segmento demográfico. O que é o segmento demográfico? Está aí no texto de vocês. Envolve dividir o mercado com base em características da população. Então, esse critério ele segmenta os consumidores, trazendo algumas variáveis para você analisar no seu público-alvo, como a idade, né, faixa etária, como é que eu vou trabalhar, rendimento, né, ou seja, quanto ganha, faixa social ali, faixa econômica, porque eu entendendo qual é o rendimento, qual é a faixa econômica do meu público, eu consigo definir boas estratégias, por exemplo, de preço. Preço é uma estratégia de marketing, mas o preço é uma estratégia de marketing que só vai dar certo se você souber trabalhar essa questão de segmentação demográfica, né? Usar esse critério demográfico para entender até onde você pode puxar o seu preço como uma estratégia para dar um valor mais percebido do que real, mas o público tem que ter ele para gastar. Não adianta você também puxar o preço e dentro daquele público que você escolheu, isso é um preço que não é acessível para as pessoas, né? Você muitas vezes errou a classe social do público. Então tem que tomar cuidado com isso também. A segmentação demográfica, né, esse critério, ele vai ajudar bastante isso. Sexo, né, que a gente chama muito de gênero hoje em dia, masculino, feminino, qual é o gênero que eu vou trabalhar para a minha campanha, para o meu produto, para a minha estratégia de marketing, para que eu possa vender mais. Tamanho da família, é um produto que é para casa, é um produto que famílias utilizam. Então qual é o tamanho da família que eu entendo ser ideal? Religião, também a mesma coisa, tem que saber trabalhar muito forte essa questão do critério religioso, né, das pessoas, porque se eu sou uma empresa global que estou vendendo para vários países, eu tenho que entender como é a religião de cada país. Por exemplo, vender alguns produtos para o Oriente Médio, eu posso ter alguns problemas. Eu não vou vender roupas íntimas para o Irã, que eu vou ter grandes problemas, aliás, eu não vou nem conseguir vender. Ou mesmo um produto que seja aceitável lá no Irã, mas eu crio uma campanha de marketing errada, que de alguma forma, sem querer, eu posso ofender a tradição do Islã, posso ofender a visão religiosa deles, e aí eu vou ter problemas, porque provavelmente eu vou perder um grande público, além de, dependendo da empresa, tomar um grande processo, né? Ou ser perseguida naquele país a minha marca e eu nunca mais conseguir vender nada. Começar um boicote muito forte em relação a isso. Escolaridade também é outra questão que a gente pode analisar. Ocupação, ou seja, o que a pessoa trabalha, se meu produto por exemplo, a pessoa que ela trabalha muito forte com a questão de meio ambiente, de segurança, será que o meu produto passa essa visão, passa essa imagem para ela de meio ambiente, de segurança? Talvez ela não compre porque ela acha que não passa. Então tudo isso influencia, né? Então essa questão do critério demográfico, ele é muito importante, muito, muito, porque você pode fazer dentro dessas segmentações, como eu falei, a questão da faixa etária. Qual é a necessidade do consumidor que ele varia com a idade? Então, qual é a faixa etária, qual é a necessidade que essa faixa etária vai ter, como é que eu trabalho essa faixa etária, campanhas, produtos, embalagens, né, prestação de serviços também, como é que eu vou fazer essa questão? Porque cada idade ela vai o quê? Vai determinar uma estratégia, vai ter uma linguagem. Então, a linguagem que eu vou usar para os millennials não vai ser a mesma que eu vou usar para os baby boomers, que já estão tudo na casa dos 60, 70 anos. Ou da geração X, chamada de geração X, que nasceu ali nos anos 70, né? Ou a geração Z. Então, qual é a linguagem que eu vou utilizar para esse público? Por exemplo, as empresas estão utilizando muito agora na internet, nas redes sociais, os memes para fazer campanhas de marketing. Isso é uma linguagem dos jovens. Legal, talvez uma pessoa de mais idade não entenda ali um meme. Mas eu tenho que entender a linguagem, eu tenho que entender também o comportamento desse consumidor. Porque a faixa etária, quando eu defino como uma segmentação demográfica, eu quero olhar a idade do meu público, porque eu quero criar campanhas diferentes para esse público, eu tenho que olhar isso daí, eu tenho que saber trabalhar, eu tenho que saber qual é a linguagem, qual é o comportamento, né? Como eu vou passar essa mensagem baseado nessa linguagem, nesse comportamento. Então é uma informação simples, você obtém uma pesquisa de mercado muito simples, ou você vai dar uma analisada para manter um anúncio. É muito fácil segmentar por idade, né? Porque esses usuários, mesmo que você não queira fazer uma pesquisa, os dados geralmente estão expostos. Então se você vai fazer um trabalho de coleta de dados digital, ali fazer um trabalho de marketing em mídia e redes sociais muito forte, um trabalho de marketing digital muito forte, olhando essa questão de segmentação,
demográfica, coletar informações para fazer uma segmentação demográfica de idade, de faixa etária, geralmente eles expõem. Mesmo que não exponham a idade certa, quando você levanta as redes sociais, você faz uma pesquisa, você consegue perceber pelo comportamento, pelas fotos, pela conversa, mais ou menos qual é a faixa etária. Então já dá para você trabalhar muito forte essa questão da faixa etária. Então isso é legal. Eu posso criar uma linguagem, eu posso criar um comportamento bacana para o meu consumidor, porque vai dar para fazer isso, né? É uma coisa que você vai chegar, a mensagem vai chegar. É só achar a linguagem e comportamento certo, chega. Estado civil também importa, pessoal, por incrível que pareça, né? Para muitos segmentos que fazem um trabalho forte de e-commerce. Por quê? Porque pode achar o nicho certo de mercado dentro, e eles fazem muito isso no e-commerce, do que eu vou vender, porque pessoas solteiras tendem a ter uma tendência de consumo X, pessoas casadas, geralmente o processo de decisão é diferente, de comprar um produto, depende do produto, mas na sua grande maioria, sim. Pessoas casadas podem ter crianças, então talvez eu possa fazer um trabalho ali de segmentação, vendendo mais alguma coisa já para a criança também, fazendo um trabalho. Então o Estado Civil é uma forma também de você segmentar. Se é casado, demograficamente falando, se é casado, se é solteiro, né? Se é casado, se tem filho, se não tem. Olha, você pode ir chegando no detalhe do detalhe. E tudo isso é importante no marketing, porque o marketing ele ganha o jogo nos detalhes. Eu falei já isso para vocês, né? O marketing ele tem esse olhar holístico em tudo, mas ele vai ganhar o jogo efetivamente nos detalhes. A gente tem que saber trabalhar esses detalhes muito forte. É ali que você ganha o jogo. É ali que você faz a diferença. Isso tem que ficar muito claro, tá? Gênero também, né, que é uma das variáveis mais populares para a definição de estratégias de marketing. Né? Homens, mulheres, são públicos totalmente direcionáveis e você consegue definir por gênero algumas campanhas de marketing. Então, quando você vai falar, por exemplo, de produtos, você é uma empresa que vende cosméticos, você vai conseguir definir melhor essas campanhas por gênero. Fica mais fácil. O tom da campanha, a mensagem da campanha, a forma da campanha. Então, essa segmentação por gênero também ajuda bastante. Aí você pode trabalhar diversos gêneros, né? Hoje nós temos diversos gêneros já reconhecidos, por que não trabalhar nisso também? São públicos potenciais que dá para trabalhar forte em cima. Pode ser uma definição que você faça demográfica, não tem problema nenhum. Renda é outro tipo de que a gente citou, né? Que está aí no texto de vocês, que é a questão de quanto a pessoa ganha, qual é o quanto ela está disposta a pagar na aquisição do meu produto ou serviço, justamente em função de quanto ela ganha, né? Você tem estratégias para trabalhar de marketing, começando pelo preço, mas também outras estratégias. E quando a gente fala de gestão do preço, a gente fala até de financiamentos, por que não? Pode ser uma estratégia de marketing, se tua venda é direta, para atrair esse público, para definir também essa questão da classe social, A, B, C ou D, porque cada classe social, pessoal, ela vai ter algumas influências culturais de acordo com o próprio comportamento do consumidor da classe social, de quanto ganha, de quanto não ganha. Então, a questão de renda, a questão de poder aquisitivo, ela é muito importante, porque sim, ela pode definir essa estratégia. Profissão, ocupação também, né? Alguns negócios trabalham exclusivamente com combinação de segmentação com a profissão. Então, empresas que vão vender material para escritório, ela vai ter que definir justamente profissionais que tenham profissões desse ambiente de escritório. Eu vou tentar vender, eu vou tentar muitas vezes trazer uma visão para a pessoa, para o consumidor final, de ele ter um mini escritório na casa dele, ter algo legal, ter um ambiente onde ele possa trabalhar por conta, ele possa estudar por conta, né? Ter ali o canto dele profissional. Se ele tem essa visão profissional, por que eu não posso aliar essa visão profissional dele com uma estratégia de marketing? Sim, eu posso. É tranquilo, não tem problema algum. Nível de escolaridade também é importante, como a gente falou. A formação acadêmica também importa para a criação de segmentação, né? Ela define a linguagem que eu vou empregar na comunicação, que é justamente como a empresa se comunica e como a mensagem chega para o cliente. Então, nível de escolaridade eu também tenho que utilizar a própria questão religiosa, como eu falei,
Posso fazer também preferências esportivas. Então, olha que legal, até por preferências esportivas, né? O cara gosta de futebol, eu faço uma pesquisa demográfica por gostos. Então ele gosta de futebol, aí eu posso usar uma linguagem de futebol. Sei lá, não dê bola fora, compre tal coisa. Estão entendendo? Olha quanta coisa o marketing pode entrar. É óbvio, você tem que ter gente, você tem que ter braço, você tem que ter uma visão estratégica, você tem que ter um norte definido para você fazer esse trabalho, isso também não adianta. Mas olha quanta coisa pode ser feita utilizando essas ferramentas, né? Então, quanto mais você define um público, maior direcionamento, melhores são os resultados. Então, você consegue fazendo essa segmentação demográfica direitinho, um trabalho bem feito, sabe, você terá um resultado muito grande. A próxima é a social, que eu já acabei falando dela também, né? A classe social ela vai exercer uma profunda influência nas decisões de consumo. Então, a classe social, por exemplo, quando é uma classe muito alta, ele não compra o automóvel por uma necessidade, ele vai comprar o automóvel por um gosto. Então você tem que atender aos desejos da classe social, né? Você vai ter que saber entender a classe social, como ela se comporta na questão de tudo que ela gosta. Então, vestuário, o que a classe A mais, que tem a classe A e a classe A mais gosta, o que classe C e D consome também, que aliás são as que mais consomem, né, que mais gastam, mas o que eles compram. Então eu tenho que fazer esse trabalho. Lazer, como cada um enxerga a questão do lazer, para eu fazer um trabalho de lazer também. Quais são as práticas culturais dessas classes sociais? Como elas se comportam, como elas trabalham, né? Como é que eu vou fazer essa questão com eles? Como é que eu vou fazer esse trabalho muito forte na visão social? Então eu também tenho que trabalhar isso, eu também tenho que entender isso, né? Porque o meu público a mais, a gente tem que entender que todas as classes sociais, de certa forma, elas vivem nas suas bolhas sociais, que nós chamamos. Nós aqui, seres mortais, vivemos na nossa classe, na nossa bolha, de trabalhar o dia inteiro, né? De buscar nossas coisas, de estudar, de trabalhar, pagar boleto, enfim, é a nossa vida, né? É a nossa classe social, é a nossa bolha. Tem classes sociais muito altas que vivem numa bolha diferente, com uma visão de mundo diferente, com uma visão de negócios diferente e, efetivamente, com uma visão de consumo totalmente diferente. Eles têm tudo o que eles precisam, então dificilmente você, como marketing, numa classe muito alta, você vai atender necessidades. Ali, porque o marketing também atende às necessidades, o Potter deixa muito claro isso, então você vai atender essas necessidades, mas lá você vai atender mais o quê? Você vai atender os desejos. Você tem que entender quais são esses desejos que essa classe social vai ter, porque são desejos muito diferentes da nossa classe social aqui, seres humanos comuns, né, mortais, como a gente fala, mas é um público interessante. Eles não têm o nível de consumo, vamos dizer assim, quantitativo. Os dois são quantitativos, na verdade, em preço, mas eles não terão um nível de consumo em volume, achei o termo melhor, em volume, mas a classe A+, por exemplo, ela não tem tanto volume, mas ela vai se destacar pelo quesito valor. Ela com certeza irá consumir produtos mais sofisticados, produtos que passam uma mensagem de estilo, que passam uma mensagem de status, e o marketing tem que olhar isso. Nós não vamos analisar socialmente essa segmentação, porque aqui não é sociologia. O marketing ele vai trabalhar questões sociais. Quando ele for para o marketing social, marketing ambiental, vai trabalhar forte uma mensagem social ambiental. Marketing também. O marketing é tão legal que ele também trabalha nisso. Mas aqui nós estamos falando efetivamente de uma segmentação social para campanhas de marketing, né? Para vender, não com um olhar social como tem, né? Aqui é um olhar foco business, vendas. Então eu tenho que olhar essa classe A+, olhar classe B, classe C, classe D, classe E. Todos são consumidores em potencial, mas eu tenho que entender justamente para poder criar uma linguagem, para poder criar um costume, para poder criar estratégias que funcionem nesse critério de segmentação social. Porque se eu não achar o critério certo, com certeza eu terei problemas na mensagem e efetivamente nas vendas.